Pode se colocar de pé, nós vamos começar o nosso culto dessa noite, agradecendo ao Senhor por estarmos juntos em comunhão, para adorar o nome desse Deus. Curve sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, obrigado, porque Tu és bom, Tu és bondoso nas nossas vidas, Tu és poderoso, Senhor. Nós te entregamos todas as coisas, te entregamos esse culto em Tuas mãos, te entregamos o nosso louvor, te entregamos a palavra que iremos escutar, a palavra que iremos absorver. Se faça presente aqui nessa noite, em nome de Jesus, no meio dos louvores, no meio dos meus irmãos, juntamente com cada um dos meus irmãos aqui, Pai, vai de encontro com os corações, Deus, em nome de Jesus. Que o Teu nome, Pai, possa entrar em nossas mentes, Pai. Que o Teu poder possa cair aqui sobre nós nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Sabemos que Tu és poderoso e é isso que nós vamos cantar nessa noite, Senhor, que Tu és poderoso, que o Teu nome é santo, que nós dependemos de Ti e que somos privilegiados por estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, receba o nosso louvor nessa noite, Pai, é isso que te pedimos, Pai. Te adoramos, te honramos e te glorificamos, Pai, porque Tu és um Deus bom. Obrigado, Senhor. Vamos louvar ao Senhor? Vem, sopra sobre nós Teu sopro, reunidos neste ajuntamento.
Se
palavra do Senhor. Eu estava pensando aqui, me veio à mente um fato interessante. Quando eu dava aula para as crianças, eu estou até com saudade, faz tempo aqui no ministério com as crianças, nós dizíamos o seguinte para as crianças não, porque era difícil, mas nas reuniões que tínhamos com os filhos, com os pais dessas crianças, nós dizíamos o seguinte: papai e mamãe, é possível a criança ir para a escola? Um dia vai, depois 3 dias não vai, depois semana que vem não vai, na outra vai, porque era assim que acontecia no Ministério Infantil, na escola bíblica dominical. As crianças vinham num domingo, e você estava fazendo um estudo bíblico, daí às vezes ficava 4 domingos sem aparecer na igreja. E aí nós perguntávamos, é possível aprender dessa maneira? Porque na escola que os filhos estudam, que as crianças estudam, tem que ir todo dia, não é isso? Porque senão você perde os estudos e você não acompanha. E aí eu fiquei pensando nisso, isso tem um pouco de relação com as nossas quartas-feiras, né? As nossas quartas-feiras parece que é mais ou menos assim. Nós estamos estudando, talvez tem pessoas que não sabem nem o que nós estamos estudando há mais, eu acho que já está chegando a 3 anos que nós estamos estudando baseado em um versículo. E aí, quando às vezes nós vemos alguns rostinhos, eu falo assim, pessoal, eu preciso fazer sempre uma recapitulação, para que os irmãos fiquem antenados naquilo que está acontecendo, estudo bíblico de quarta-feira. Então, por exemplo, nós já estamos há quase 3 anos estudando Efésios, que começou num versículo. Quem lembra o versículo? Efésios 3:8, muito bem. Quem que disse aí? Josué, já está com um ponto positivo aí. Efésios 3:8, que diz que há riquezas insondáveis, ilimitadas no Evangelho em Cristo Jesus. Nesse versículo nós começamos a estudar o livro de Efésios inteiro, desde o capítulo 1, e estamos no capítulo 4, versículo 6. Então nós viemos estudando e vendo em Efésios as riquezas ilimitadas, insondáveis, incontáveis que há em Cristo Jesus no Evangelho. E então no capítulo 4 nós estamos falando já há alguns meses sobre a riqueza da unidade, que está aí na sua tela. Aqui não está aparecendo para mim, mas tudo bem. A riqueza da unidade de um só Deus e Pai. Nós vimos essa riqueza de ser uma unidade no corpo de Cristo, nós vimos várias qualidades dessa riqueza, e agora nós estamos falando da riqueza de um só Deus e Pai. Por isso que eu queria recapitular com os irmãos, né? Algumas razões, né, dessa unidade, e iniciou-se com um só corpo, não sei se os irmãos lembram, um só corpo, depois um só Espírito e uma só esperança. MacArthur vai dizer que essas 3 primeiras são relacionadas com a unidade do Espírito Santo. Um só corpo, fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Um só Espírito, ter essa relação espiritual, essa relação de ser a morada do Espírito Santo. E uma só esperança, então elas centralizam-se no Espírito Santo. Depois nós estudamos sobre um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E ele vai dizer que essas 3 centralizam-se no Filho de Deus. E agora, que é o ápice que nós estamos estudando, por isso nós vamos estudar bastante sobre a riqueza da unidade de um só Deus e um só Pai. Nós vamos falar então bastante sobre Deus, e mostra que tudo isso relaciona-se com a unidade, com a Trindade Santa, o corpo de Cristo, e essa Trindade que tem relação com a nossa salvação, que é exatamente trazer-nos a um só Deus e Pai,
E essa é a nossa vocação de responder a esse chamado, como cristãos que somos, essa unidade de viver nessa relação com a Trindade. Nós vimos também que se existe só um só Deus, nós também precisamos compreender um pouco dessa filiação. Quando Paulo está dizendo que há um só Deus e Pai, então nós precisamos entender nessa unidade qual é a relação então dos filhos de Deus. E nós vimos já há algumas semanas que para ser filho de Deus é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E vimos também que nós gostamos dessa posição de filho, dessa herança, de sermos co-herdeiros com Cristo, como filhos de Deus, e ter a herança de ter um Deus e Pai. Como é gostoso ter um Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, esse Todo-Poderoso como Pai. Mas também nós precisamos pensar numa outra posição, não só dos direitos de filho. Quando você tem um filho, esse filho tem direitos sobre o que o pai tem, né? O Davizinho tem direitos sobre o que o pai tem, está chorando porque quer a herança, né? Temos direitos, mas também a posição de filho também de natureza. Você deve ser parecido com seu pai. A natureza de filho muitas vezes nós esquecemos. Nós queremos vir a um culto de oração e orar, pedir para Deus, Pai, nos dar aquilo que Ele é poderoso para nos dar. Nós queremos isso. Mas às vezes nós nos esquecemos da natureza de filho, de que temos que ser parecido com o Pai. A natureza de filho tem relação com o que falamos, com o que fazemos, como agimos, comportamento. O novo nascimento que nos torna filhos de Deus muda dentro do nosso coração. Tem a ver com identidade, de ser parecido com esse Pai. Ele é nosso Pai, existe só um Deus e Pai, mas também nós precisamos pensar como filhos de Deus. Todo cristão é um filho de Deus. Por isso nós vimos a semana passada para viver como filhos de Deus. E queremos falar mais um pouquinho sobre isso. Semana passada nós falamos de viver como filhos, mas nós falamos as características deste Pai, desse um só Deus e Pai. Nós falamos que a palavra El, que significa Deus ou divindade, que tem relação com esse Deus Todo-Poderoso, que é um só e não tem outro. E aí nós vimos alguns nomes que derivam-se deste El. Nós vimos que El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Esse único Deus e Pai, Ele é Deus Todo-Poderoso. Não há outro na terra e nenhum outro lugar que seja como Ele. Nós vimos sobre El Elyon, que quer dizer Deus Altíssimo, que é um Senhor exaltado sobre a terra. Nós vimos sobre o nome dEle no original, que é YHWH, que é o tetragrama sagrado, que significa Jeová ou Javé. Quando Moisés se encontra naquela sarça ardente, onde a sarça, aquela árvore, aquele arbusto não se consumia, e Deus fala daquele arbusto, ali Deus se apresenta como o Jeová. Como hoje também não está gravando, eu disse que nós somos testemunhas de Jeová, desse Deus Todo-Poderoso, não como aquelas testemunhas de Jeová. Foi dito semana passada, e nós vimos algumas características do Pai, como Jeová Jiré, que eu acabei de dizer, nós gostamos desse nome, né, que Jeová Jiré significa Deus proverá. Ele é um Deus da provisão, Ele é o Pai que provê. Se tem uma característica de Pai, que primária, que está em todo pai, raiz, é de prover para a sua família. O pai quer isso. O pai quer ser o homem da casa. O pai é natural, o pai querer trabalhar e dar o sustento e prover a casa. Essa é a característica do pai. Deus se apresenta lá em Gênesis 22:14 como Jeová Jiré, o Deus provedor.
Nós vimos também e gostamos de uma característica desse Deus e Pai, que é o Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Quantos de nós não procuramos o Pai, esse único Deus poderoso, o Altíssimo, o grandioso, esse que é exaltado, nós procuramos quando estamos com problemas de saúde. É quase que natural corrermos para o colinho do Pai, porque sabemos que nele há cura, e ele é poderoso para curar de toda e qualquer doença, enfermidade. Nós gostamos também de uma outra característica desse Jeová, que é o Jeová Nissi, que ele é a nossa bandeira, porque, como muitas vezes já foi dito, que ele não perde uma batalha. Então vale a pena levantar essa bandeira, porque ele nunca jamais perde uma batalha. Nós vimos também que ele é o Jeová Chamar, uma das características de Deus, que é chamar de presença, significa Deus está aqui. Ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. Algumas características desse Deus, único Deus e Pai. E nós vimos também que ele é o Jeová Shalom, que é o Senhor da paz. Se você está vivendo em guerra, você precisa conhecer essa característica desse grandioso Deus que nos dá paz. E nós vimos então algumas características, porque são ilimitadas também as características desse Deus e Pai, desse um só Deus e Pai. Não tem como você confundir. Quem conhece esse Deus e Pai, não tem como confundir com outro, porque não existe outro, ele é um só. E ele é esse Deus com todas essas características, mas ao mesmo tempo ele é esse paizão que quer cuidar dos seus filhos. E quer cuidar de uma maneira muito bondosa e misericordiosa todos os dias. Mas aí, estudando um Deus e Pai, veio em meu coração de pensar, e os filhos desse Deus e Pai? Quantos tipos de filhos existem? Quais são as características dos filhos desse único Deus e Pai? E aí nós pensamos rapidamente semana passada, mas hoje eu quero pensar um pouquinho mais sobre esse um só Deus e Pai. Ele tem seus filhos. O versículo 4, ou capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós vimos a semana passada que nem todos são filhos de Deus. Existem as criaturas que não são filhos, e existem os filhos de Deus. Por isso, existe uma riqueza nessa unidade, quando você é chamado de filho de Deus. Existe uma riqueza da unidade dos filhos de Deus. Então, existem só duas características. Existem muitos filhos, mas existem só dois tipos de filhos: os obedientes e os desobedientes. Só existem dois tipos de filhos. E eu queria pensar algumas semanas com vocês sobre os tipos de filhos e quais são os filhos que nós somos parecidos. Eu tenho filhos com características diferentes. Sexo diferente, jeito diferente, nomes diferentes, comportamentos diferentes. Mas se tem uma coisa que, como pai, e desses meus filhos eu sou o único pai, não existe outro pai, na categoria humana, uma coisa como pai que eu gosto é quando eu digo e eles obedecem. Como é gostoso. Não importa se é o homem, se é a mulher, mas de ambos filhos que eu gosto como pai é de quando você diz, como é gostoso quando o filho, e como é terrível para um pai quando o filho quer retrucar, quando o filho não aceita, e quando o filho você fala, vai para a direita e ele vai para a esquerda.
toma essa decisão e ele toma outra decisão. E coisas às vezes acontecem e como pai, nós ficamos tristes. Por isso eu queria pensar com vocês em Mateus capítulo 21, pensando nesses tipos de filhos, 2 tipos de filhos. Esse texto retrata muito bem isso. Que há um Deus e Pai, nós não temos dúvida. Que Ele é maravilhoso, incomparável, inigualável, infinito, Senhor da terra. Nós não temos dúvida das características do Pai. Mas como filhos, nós temos que nos avaliar. Quem somos diante desse único Deus e Pai? Mateus 21, os versos de 28 a 32, diz assim a palavra de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo o texto da Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra de Deus. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Olha que interessante, aqui fala de 2 filhos. E é interessante que os 2 deram respostas bate-pronto. Vai trabalhar? O pai pede. Estou indo, pode deixar comigo. E não vai. Aí depois o pai chega para o outro e diz: vai trabalhar na vinha? Não vou. Bate pronto também. Mas depois se arrepende e vai. Isso mostra uma coisa para nós. Nessa relação desse único Deus e Pai com seus filhos. Que aqui na terra, meus queridos, as aparências enganam. Tem muita gente que parece que é, mas não é. Por isso que lá no céu vai ser a mesma surpresa dessas aparências que vemos nesses 2 filhos. Por isso que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará. Daquele que faz a vontade de Deus e Pai, desse único Deus e Pai, e a diferença entre os filhos que não fazem a vontade do Pai. Um só Deus e Pai tem relação íntima com os filhos. Por isso que Ele é um só.
Quem não conhece esse único Deus e Pai intimamente, verdadeiramente, acaba caindo na trilha de fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Por isso que você pode olhar aí no texto, o primeiro filho, ele tem aparência de obediente, mas não o é. E como você pode ver isso? De várias maneiras. Por que Jesus está contando essa parábola? Vamos começar por aí. Jesus, nessa parábola, está provocando uma resposta sincera dos homens religiosos da época que não querem saber desse Deus Pai. Querem só saber das suas aparências, as suas falsas aparências. E, no entanto, que estão testando Jesus. Se você olhar uns versículos antes, vocês vão ver que eles estão perguntando assim para Jesus. Os líderes religiosos chegam em Jesus e perguntam: com que autoridade você faz essas coisas? Colocaram Jesus na parede. Jesus falou: vocês querem saber? Então me respondam. João Batista, o batismo dele é dos céus ou da terra? É de Deus ou dos homens? Eles vieram testar Jesus e Jesus responde perguntando para eles. Aí eles pensam assim: puxa, se nós respondermos que o batismo de João Batista é dos céus, vai dar autoridade para ele. Se nós dissermos que é da terra, também vai dar problema, não vamos responder que nós não sabemos. Então, Jesus, não sabemos de onde é o batismo de João Batista. Homens que eram líderes, que estavam intimando Jesus, mas não sabiam responder do batismo, uma coisa simples, do batismo de João Batista. Então, Jesus fala: já que vocês não sabem responder, eu também não respondo com que autoridade eu faço essas coisas. E aí Jesus emenda com essa parábola. Porque, na verdade, Jesus estava mostrando para estes homens que estavam ensinando o povo de Israel, que estavam ali como autoridade de aparência de filhos de Deus, de homens com autoridade de filhos de Deus. Eles demonstravam isso, que conheciam, mas, na verdade, eles não conheciam o Pai e esse Deus que é único. Não conheciam. Eles conheciam as letras sagradas. Eles conheciam fazer parte de uma sinagoga, de sentar num banco de uma sinagoga, de ter posição de filhos de Deus com os direitos dos filhos. Mas a natureza era essa natureza que queria testar o próprio Filho de Deus, o único Filho de Deus. Eles não conheciam Jesus. Como pode uma pessoa dizer que conhece esse Deus e Pai, mas não conhece Jesus ainda? Como é que pode? Por isso que esses perseguidores não souberam responder. E aí Jesus conta essa parábola para exatamente mostrar quem eles eram. Eu fico pensando, se fosse essa parábola contada hoje, está sendo contada hoje, mas na sua originalidade, para saber quem são os dois filhos. Jesus contou essa parábola para mostrar para eles quem eles eram. Por isso que ali tinham, o texto vai dizer, escribas, sacerdotes, anciãos, homens antigos, homens conhecedores das Escrituras, líderes do povo de Deus de Israel. Se você pensar, nós podemos pensar em dois filhos também, mas não são dois filhos. Se você olhar na Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, os primeiros filhos são Israel. A Bíblia mostra o tempo todo Israel como filho de Deus. E depois, no Novo Testamento, é a igreja. Os dois são filhos, mas não são esses dois tipos de filhos, que todos aqui é um só filho. Mas dentro de Israel e da igreja, tem os desobedientes e tem os obedientes.
Isso você vê no Antigo Testamento, isso você vê no Novo Testamento. Isso você vê nessa história que nós estamos falando dos líderes religiosos, como você vê entre nós que estamos sentados aqui nessa noite. Como filhos de Deus, sendo contados como filhos de Deus, reconhecidos por estarmos numa igreja como filhos de Deus, mas dentro da igreja há os que obedecem e há os que não obedecem. Filhos que dizem que vão fazer e não fazem, exatamente como o primeiro filho dessa história. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: filhos, tornai-vos praticantes. Ei, é com você que a palavra de Deus está falando, é comigo. Filhos, tornai-vos praticantes e não apenas ouvintes. Não vos enganeis, vou falar isso. Se fôssemos perguntar, você é um filho obediente? Aliás, perguntando, não se fôssemos. Se você olhar diante desse único Deus e Pai, diante dele, não está falando diante da igreja, não é diante da sua família, é diante dele. Porque quem conhece as características do Pai sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Sabe o que tem que falar e o que não tem que falar. Um filho obediente sabe como agir, como se comportar em toda e qualquer circunstância, porque a sua natureza foi mudada, transformada. Não é vivendo de aparências. Filho legítimo, que passou pelo crivo do novo nascimento, ele não é apenas aquele que diz que vai fazer. Ele não vai apenas dizer que ele é um cristão ou não é um cristão, ele não precisa dizer. E mesmo quando diz que não vai fazer aquilo que o Pai pede, ele se arrepende. Ou mesmo quando ele faz aquilo que desagrada ao Pai, ele se arrepende. Não é só aparência. Não se engana. O segundo filho, entre esses que fazem a vontade de Deus e os que não fazem a vontade do Pai, o segundo filho que a história nos conta, ele não tem aparência de obediência. Por isso que tem que tomar cuidado. Porque no bate-pronto ele diz que não ia fazer. Ele não tem aparência, mas ele é um filho obediente. Nós temos que tomar cuidado, porque como igreja, e às vezes nós estamos olhando para o outro está parecendo que não é, mas ele é mais do que às vezes a gente. Porque o que manda nesse coração desse Pai maravilhoso, não é se você é forte, se você é grande. Eu gosto da história da escolha de Davi. Foi olhando, ele não, Samuel fala, Deus não vê com a aparência que a gente vê, mas ele vê o coração. E o coração, que só Deus pode ver, ele sabe se você tem vivido de aparência, se você tem vivido como um filho, se você é aquele que fala de bate-pronto, às vezes que não vai. E o problema dessa história, digo um problema porque Jesus que conta, então não é um problema, mas Jesus está contando, fazendo uma comparação do filho que não parece que é, mas vai chegar primeiro no reino. Ele está falando de cobradores de impostos, que naquela época eram condenados pelas aparências. Mas Deus conhece o coração desses homens. Por que será que eles estão trabalhando para Roma, cobrando impostos dos judeus? É Deus que sabe. E parece que eles vão chegar primeiro. Está falando de meretrizes.
ou prostitutas, que para as nossas aparências é abominável. Esse texto é muito forte, muito reflexivo, nós temos que pensar, porque às vezes as pessoas que achamos que não são, de repente estão clamando verdadeiramente mais do que aqueles que fazem apenas religiosamente. Porque aqueles homens faziam orações bonitas. E Jesus vai falar assim: não façam como eles, que oram nas praças, que oram nas sinagogas, que não saem da igreja, mas que as suas aparências são falsas. Porque estão dentro das igrejas, das comunidades, estão dizendo que são, mas lá fora, quando vai tratar com o outro, é lá nos trabalhos desses homens, dessas mulheres, que você vê se eles são ou não são. Se eles estão fazendo o que eu peço ou não estão fazendo. Se estão vivendo como filhos ou não. É lá no trabalho. É lá na casa, dentro da casa. Porque na igreja a aparência deles são de filhos. Na igreja são. E aqueles que não se parecem, eles dizem que não vão trabalhar e vão. Dizem que não querem saber de Deus, mas estão o tempo todo com o coração nesse único Deus e Pai, orando, agradecendo, reconhecendo que precisa dele. Há muitas pessoas que às vezes nós vamos ficar envergonhados. Tem um homem que viajou conosco no encontro de casais, e nós conversando sobre este homem, que até anos atrás ficou muito tempo na igreja aqui, mas nunca tinha tomado uma posição. Agora ele se declarou, se converteu, está numa igreja como membro, estava conosco lá, nós conversando sobre esse homem. Esse homem ficou muitos anos aqui acompanhando a esposa. Ele nunca tinha tomado uma posição, mas nós estávamos pensando sobre este homem, falando: puxa, mas ele sempre teve atitude de muito melhor do que muitos cristãos que já se converteram, já se batizaram. Esse homem ficou muitos anos aqui acompanhando a esposa sem ter uma posição oficial de ser igreja. Aí eu fico pensando se esse texto não cabe nesse sentido. Às vezes você já tomou uma posição, já foi batizado, já está na igreja, mas parece que ainda não compreendeu quem é esse Deus e Pai. Esse maravilhoso, gracioso Deus. É no meio das lutas que a gente encontra forças para se colocar diante dEle. Quem é filho sabe que tudo está no controle dEle, mesmo quando você está passando a maior dificuldade da sua vida. Você vai saber que Ele vai te ajudar, que Ele é aquele Deus que vai prover, é Deus que você é filho, você sabe quem é seu Pai. Não tem nada que Ele não possa fazer, meu querido, minha querida. Não tem nada que Ele não possa realizar no seu exterior, as coisas fora, ou dentro do seu coração, da sua vida. É esse Deus, esse único Deus, que muitos de Israel tiveram uma experiência com Ele. O primeiro filho, Israel. Mas muitos da igreja também tiveram essa experiência de conhecer esse único e maravilhoso Deus. E viveram como filhos obedientes. Mas também muitos do povo de Israel não conheciam esse Pai maravilhoso, esse Deus poderoso. Era só aparência. E sucumbiram numa desobediência que trouxe muitas derrotas. Trouxeram muitas derrotas para o povo inteiro de Israel, para igrejas enormes. Não só enormes em números, mas em qualidade também. Igrejas maravilhosas que começaram a se esquecer desse único Deus e viveram como filhos desobedientes. Estes homens, Jesus está dizendo, a ideia desse texto é que era mais fácil que colhedores de impostos, aquela raça impura e condenada, e as prostitutas
se arrependessem primeiro e encontrasse o reino de Deus antes daqueles hipócritas religiosos. Essa declaração deixa aqueles homens muito revoltados, por chamarem eles de homens de aparência. Às vezes nós ficamos bravos também, quando alguém diz verdades que nos apresentam como filhos de aparência. Se alguém chegar para você e dizer que você só se parece com um cristão, mas não é. E às vezes, dizendo a verdade, porque às vezes nós somos falhos e pecadores. E agimos não como filhos. E aí, em vez de nós nos arrependermos, nós fazemos exatamente como aqueles que dizem, mas não fazem. Que Deus nos abençoe. Aquele que vê o coração de um verdadeiro filho, que ele encontre na minha vida, que ele encontre esse Deus e Pai maravilhoso na sua vida, um filho obediente. Porque se tem uma coisa que é maravilhosa, essa riqueza da unidade dos filhos de Deus, de desfrutarem da intimidade com esse único Deus e Pai. Feche seus olhos e avalie-se nessa noite. Que tipo de filho que você é? Se você conhece esse único Deus e Pai, você sabe o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele quer e o que Ele não quer de você. E você pode se avaliar se tu és um filho obediente ou desobediente. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai, nos avaliando como filhos através da Tua palavra. Tantas coisas que o Senhor gosta de ouvir e às vezes nós não falamos. Tantas coisas que o Senhor quer que façamos e às vezes dizemos que vamos fazer, mas não fazemos. E aquilo que o Senhor não quer, nós estamos fazendo, meu Deus. E isso não é apenas de vez em quando, às vezes são todos os dias, Senhor. Queremos ser mais parecidos com o Senhor. A primazia do primogênito Filho do Senhor, que é Jesus Cristo, queremos ser imitadores de Cristo, Pai. O Filho amado, a qual o Senhor tem prazer, porque viveu em obediência todos os dias, em todas as circunstâncias. Pedimos que o Senhor nos ajude, porque somos fracos e limitados. Por isso que aquelas mulheres e homens que o Senhor citou, que chegaria primeiro do que aqueles homens que estavam nas sinagogas, lendo todos os dias a Torá, chegariam primeiro no reino, porque tem a ver com a atitude do coração, de decisão. Senhor, nos ajuda a tomar decisões que agradem ao Senhor. Que não seja apenas de boca para fora. Senhor, que não seja apenas as roupas que vestimos, ou os lugares que congregamos, as músicas que cantamos, mas que seja um coração genuíno. Dá-nos um novo coração consagrado a Ti, dependente do Senhor, sabendo que sem o Senhor nós não conseguimos mesmo viver sem pecar, sem deslizar. E que quando colocamos diante do Senhor os nossos deslizes, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, para começarmos de novo. E com a Tua ajuda, olhando para as nossas fraquezas, as nossas limitações e na dependência do Senhor, Pai,
Capacita esta igreja a viver assim, Pai. Que as nossas orações sejam mais sinceras, Senhor. Que possamos ter ouvidos de filhos, mas também boca de filhos. E também atitudes de filhos. Em todos os dias, em todas as circunstâncias. E nós pedimos isso, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos então dividir em grupos de orações. Amém?